escala de NIH é uma escala feita para a gente avaliar de maneira rápida e fazer uma triagem desses pacientes que chegam com sintomas sugestivos de AVC. Tá? A escala de NIH foi criada primariamente porque um exame físico neurológico bem feito ele demora cerca de 30, 40, 50 minutos para ser realizado. Tá? E a gente não tem esse tempo, principalmente quando a gente está falando de paciente com janela de trombose. Né? Então, para isso, foi criado o NIH, né? Uma escala que vai pegar os principais acometimentos do exame físico neurológico, incluindo, separando por critérios de maior gravidade, pontuações de maior gravidade, acometimento a nível de tronco encefálico, como a gente vai ver ao longo da explicação. Né? É uma escala universal, foi feita para ser reprodutível, né? Para os especialistas, para os médicos, e um mundo ideal para todos os funcionários da saúde, né? Souberem fazer uma escala dessa, porque a gente vai estar falando a mesma língua de um paciente. Tá? Então vamos começar com o NIH. O primeiro parâmetro a ser avaliado, né, e tem um motivo lógico para isso, seria o nível de consciência. Né? Existe uma grande diferença entre nível de consciência e estado de consciência. Nível de consciência, então, o que a gente pode avaliar? Se o indivíduo está acordado, né, ou na possibilidade de ser acordado, se ele está alerta, ou seja, ele responde a estímulos, se ele está vigil, né, ou se esse indivíduo está orientado, né, se ele sabe quem ele é. Tá? Basicamente, o nível de consciência é avaliar se esse indivíduo ele está de uma maneira alerta. Tá? Quando a gente fala em estado de consciência, a gente já está falando de funções intelectuais, né? Nossas habilidades de raciocinar, classificar, ordenar e por aí vai. Tá? O nível de consciência é o primeiro parâmetro a ser avaliado, porque alterações nele, né, rebaixamento do nível de consciência, eles vão alterar os outros parâmetros. Né? Por exemplo, se a pessoa não entende o que a gente está falando, fica muito mais difícil fazer um NIH. Tá? E o nível de consciência é dividido em 3 tópicos aqui na avaliação. Primeiro, a gente pode avaliar estímulos, tá, no nível de consciência. E de uma maneira geral, logo quando a gente entra na sala, a gente já consegue ter uma noção mais ou menos disso, né? Se o paciente já está acordado, se ele já olha para você, se ele sabe que você é o médico, né? Nesses casos, você pontuaria 0 no NIH, tá? Agora, quando você precisar de um estímulo, né? Um estímulo mais leve, ou na linha média, ou até mesmo aqui na região da testa, você pode pontuar 1, tá? Posso fazer assim, Elvis, beleza? Tudo bem? Você está me ouvindo? Estou sim. Pontua 1. De assim em diante, a gente vai escalonando para estímulos mais profundos, né? Pontuando, por exemplo, 2, quando esse paciente precisa de um estímulo mais vigoroso. Elvis. Oi. Tá? Pontuação número 3, somente aquele paciente que não está responsivo mesmo com esses estímulos que a gente faz. Elvis. Tá? O segundo parâmetro a ser avaliado no nível de consciência são perguntas do nível de consciência. Tá? Em que a gente pode fazer 2 perguntas simples, né, que é mais ou menos padronizado na NIH, que seria a idade do paciente e que mês nós estamos. Elvis, quantos anos o senhor tem? 25. 25. Que mês que a gente está do ano? Março. Feito isso, pontua 0 o paciente que responder as 2 perguntas corretamente. Pontua 1 se esse paciente responder apenas uma pergunta. Pontua 2 se esse paciente responder nenhuma pergunta. Tá? Terceiro e último parâmetro a ser avaliado no nível de consciência seria comandos do nível de consciência. Tá? Que a gente pode fazer 2 comandos simples, que seria, primeiro, para ele piscar os olhos. Tá? Elvis, você consegue piscar os olhos? Consigo. Pisca bem forte. Okay. E um outro comando que a gente pode fazer é o comando de apertar a mão. Tá? Elvis, aperta minha mão. Boa. Aqui já começa a entrar alguns detalhezinhos do NIH. Tá?
Repare que neste parâmetro nós estamos avaliando comandos e não força muscular, tá? E você tem que fazer esses comandos no lado não parético, ok? No lado que estiver normal do paciente. Pode ter um fenômeno distrator, que é o fenômeno de grasping, né? Que é um reflexo ao você estimular a palma do paciente, tá? Principalmente em pacientes com rebaixamento muito extenso do nível de consciência. Então, para evitar esse fator distrator, a gente pode pedir para que o paciente se dirija à sua mão. Estenda a sua mão e deixe que ele venha até a sua. Elvis, aperta minha mão. Isso. Lembrando, não estamos avaliando força muscular, mas sim comandos, tá? Pontua 0, o paciente que fizer os dois comandos corretamente. Pontua 1, o paciente que fizer apenas um comando. Pontua 2, o paciente que não fizer nenhum desses dois comandos, tá? Próximo parâmetro a ser avaliado na escala de Gene-Aids é a motricidade ocular, tá? Que por padronização aqui a gente vai testar somente motricidade horizontal, tá? Podemos pedir para que esse paciente, deixa eu pegar uma caneta, para que esse paciente fixe os olhos na ponta da caneta e você avalie a motricidade ocular dele, tá? Horizontal. Elvis, olhe para a ponta dessa caneta, sem mexer a cabeça. Ok. Nesses pacientes, em pacientes com rebaixamento do nível de consciência, é difícil avaliar isso e a gente pode estar avaliando, inclusive, com um reflexo óculoencefálico, né? Pacientes que não tiverem nenhuma paralisia de olhar conjugado, como nesse caso, vão pontuar 0, tá? Pacientes que tiverem uma paralisia isolada, de nervo, vão pontuar 1, tá? E essa paralisia sendo corrigível pela manobra óculoencefálica. Por quê? Quando a gente faz, esse paciente apresenta alguma paralisia da motricidade e a gente faz o reflexo óculoencefálico, se for corrigível, a gente está falando de lesão a nível cerebral. Se não for corrigível, a gente está falando de lesão a nível de tronco. Então a gente vai dar uma pontuação maior nesse caso. Por exemplo, o paciente que tiver uma paralisia do olhar conjugado, que não for corrigível a manobra óculoencefálica, pontuando 2, que é a pontuação máxima aí, tá? Próximo parâmetro a ser avaliado aqui são os campos visuais, tá? A gente pode fazer isso pela campimetria por confrontação. Então, vou pedir para que o paciente se estende, tá? Elvis, senta com as pernas aqui. Vou pedir para que ele feche um olho, ou eu tampo o olho dele, tá? E eu vou fechar o meu olho ipsilateral ao olho que está fechado dele. Assim eu tenho o parâmetro do meu campo visual, que eu vou avaliar o campo visual dele, tá? Então vamos lá. Elvis, olhando somente para o meu olho, quantos dedos tem aqui? 2. E aqui? 2. E aqui? 2. E assim fazendo isso para o outro olho também. Pacientes pontuam 0, aqueles que não apresentar nenhuma hemenopsia, tá? Paciente pontuando 1, aquele paciente que apresentar uma hemenopsia de quadrantes diferentes, né? Ou de quadrante superior ou quadrante inferior. Pacientes pontuando 2, aqueles pacientes que apesar uma hemenopsia total, né? Seja principalmente do mesmo lado, tá? Então, de um mesmo lado ele não enxerga o quadrante superior nem inferior. Pontua 3 somente os pacientes que apresentarem uma cegueira total, tá? Bilateral. Próximo parâmetro a ser avaliado aqui na DNI seria paralisia facial, tá? A gente pode fazer isso pedindo comandos que estimulem músculos da mímica facial, tá? E uma maneira fácil de fazer isso é pedir para que o paciente dê um sorriso grande e pedir para que esse paciente franze a testa ou olhe lá para cima, levante a sobrancelha também, tá? Elvis, consegue dar um sorriso bem grande? Elvis, consegue franzir a testa? Isso. Pontua 0 o paciente que não apresentar nenhuma paralisia. Pontua 1 o paciente que apresentar discreto apagamento do sulco nasolabial. Ok?
Pontua 2, o paciente que apresentar uma paralisia central, ou seja, uma paralisia que acomete o quadrante inferior, mas poupa o quadrante superior da face, tá? Pontua 3, o paciente que apresentar uma paralisia facial periférica, isto é, não poupa nem o andar superior e nem o andar inferior, ok? O próximo parâmetro a ser avaliado no NIH seria a força muscular dos membros superiores, tá? Para isso, a gente pede para que o paciente estenda o membro superior a cerca de 45 graus e pede para que ele sustente por 10 segundos. Consegue manter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pontua 0, então, o paciente que conseguir sustentar por 10 segundos. Pontua 1, o paciente que apresentar queda, só que não toca na maca, e uma queda antes desses 10 segundos. Pontua 2, o paciente que apresentar queda, toca na maca, mas ele apresenta alguma resistência contra a gravidade. Pontua 3, o paciente que cai espontaneamente, sem resistência à força da gravidade. Pontua 4, ausência de movimento. Aqui tem alguns detalhes importantes para serem avaliados e uns detalhes a serem considerados. O paciente que chega já com uma hemiplegia ou uma hemiparesia em hemicorpo devido a condições anteriores, seja AVC ou outras doenças, a gente vai pontuar também nessa análise. Porque o NIH é uma escala que foi feita para ser reprodutível e universal, né? Uma escala que a gente vai pontuar o que nós estamos vendo, e não o que a gente acha, e não as nossas impressões, tá? Também por padronização, por padronização do NIH, a gente começa avaliando sempre o hemicorpo esquerdo, tá? Aqui, para facilitar a filmagem a fins didáticos, nós começamos pelo lado direito, tá? O próximo parâmetro é a mesma coisa, só que nos membros inferiores. Por se tratar de membros mais pesados, muda alguns parâmetros, tá? A gente pede para que o paciente estenda somente a 30 graus e que sustente por apenas 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Pontua 0, então, o paciente que conseguir sustentar. Pontua 1, o paciente que apresentar queda e não bate na maca. Pontua 2, o paciente que apresenta queda, bate na maca, mas tem alguma força contra a gravidade, alguma resistência. Pontua 3, a queda espontânea, sem nenhuma força de gravidade. E 4, ausência total de movimento. Tá? O próximo parâmetro para ser avaliado aqui no NIH seria a ataxia, buscando lesões cerebelares unilateral. Tá? A gente vai avaliar então a ataxia em membros superiores e uma análise também de membros inferiores. Tá? Membros superiores nós podemos fazer a manobra índex-nariz e nos membros inferiores a manobra calcanhar-joelho. Tá? Elvis, pode se sentar? Consegue fazer esse movimento? Põe seu dedo no nariz. Volta. Isso. Outro membro. Ok. Manobra calcanhar-joelho, vamos pedir para que o paciente coloque o calcanhar no joelho. Calcanhar. Ele vai descer até o pé e voltar subindo. Pode fazer isso. Isso. Do outro lado agora. Ok. Pontua 0 o paciente que realizar as duas manobras. Pontua 1 o paciente que realizar apenas uma manobra. Pontua 2 o paciente que não realizar nenhuma das manobras. Tá? O próximo parâmetro a ser avaliado seria a sensibilidade. Pode deitar, Deus. Para avaliação da sensibilidade, a gente pode pegar algum objeto
pontiagudo ou uma tampa de caneta, normalmente o padronizado é uma ponta de um alfinete, né? Só que é difícil encontrar até nas salas de emergência. Então, a gente pega algum objeto que não machuque o paciente e sempre tentando avaliar a sensibilidade comparando cada hemicorpo, tá? Elvis, tá sentindo? Sim. E aqui? Também. É a mesma intensidade? Mesma intensidade. Ok. Tá sentindo? Sim. Sentindo? Também. Tá sentindo aqui? Sim. É a mesma coisa que aqui? Mesma coisa. E aqui? Sim. Tô sentindo. Igual aqui? Igual. Ok. Pontua 0, o paciente que tem a sensibilidade preservada. Pontua 1, de maneira escalonada, aquele paciente que apresentar uma discreta perda de sensibilidade, tá? E pontua 2, aquele paciente que já não apresentar nenhuma sensibilidade nem identificar o estímulo que a gente está fazendo, tá? O próximo parâmetro a ser avaliado no NIH seria a linguagem, tá? Para avaliar a linguagem, é um parâmetro que a gente vai gastar um pouco mais de tempo no NIH, tá? A gente vai fazer principalmente buscando afasias aqui, tá? As duas principais afasias que um AVC pode causar, a afasia de Broca e a de Wernicke, tá? Então, primeira coisa para nós avaliar a linguagem, né? E lógico, de uma maneira geral, a gente já pode ter avaliado isso nos outros itens, tá? Principalmente quando a gente faz as perguntas do nível de consciência, mas por padronização do NIH, a gente pode usar a figura do roubo dos biscoitos, né? Que é uma figura que ela já vem na escala. Essa é a figura do roubo dos biscoitos, em que a gente vai pedir para o paciente descrever o máximo de coisas que está acontecendo nessa figura, tá? Sempre buscando tentar avaliar a linguagem dele. E claro, a gente já consegue ter alguns indícios de heminegligência, que é o último parâmetro a ser avaliado, né? Principalmente se esse paciente começar a descrever somente um lado da figura, tá? Normalmente o lado direito, tá? Elvis, pode sentar. O que você vê nessa figura? Consegue descrever o que está acontecendo? Uma mulher lavando louça. Isso. A água caindo no chão. Isso. O menino quase caindo no tamborete. Isso. Pegando biscoito. Isso. A porta aberta do armário. Isso. O próximo passo, nós vamos pedir para que ele dê nome às figuras também padronizadas no NIH, tá? Elvis, o que é isso? Um cavalo. O que é isso? Uma cadeira. O que é isso? Uma tesoura. O que é isso? Banana. O que é isso? Um carro. O que é isso? Uma árvore. Essa daqui é a que mais pode dar divergência, né? O pessoal pode falar coqueiro ou árvore, mas o importante é saber que o paciente ele tem uma linguagem e uma compreensão preservada, tá? E a gente também pode pedir para que ele repita algumas frases. Elvis, leia para mim, por favor. Você sabe como fazer? Leia para mim, por favor. De volta para casa. Eu cheguei em casa do trabalho, próximo da mesa, na sala de jantar. Eles ouviram o Pelé falar no rádio. Ok. Com isso, a gente pode fazer uma análise da linguagem dele, tá? Vai pontuar 0 aquele paciente que não apresentar nenhum tipo de afasia e ter uma comunicação extremamente preservada, tá? Em que você não tenha dúvidas. Pontua 1 aquele paciente que tem uma disfasia muito leve. Vocês ainda conseguem se comunicar, tá? E às vezes ele pode apresentar aquela afasia transcortical, né? Em que o paciente ele demora para iniciar a palavra, ele até pode conseguir falar, mas só que ele demora para começar a pronúncia, tá? Pontua 2, aquele paciente que tiver uma afasia mais grave, né? Uma afasia que você não consegue se comunicar com ele, tá? Pontuando 3, aqueles pacientes que tiver uma afasia global, tá?
Lembrando que a afasia de Broca é uma afasia de produção, né? É uma afasia em que o paciente ele entende o que está sendo dito, consegue compreender a linguagem, mas não consegue externalizar, não consegue produzir, não consegue falar nem articular as palavras, né? Então, por exemplo, se eu pergunto para ele o que é isso, ele não vai conseguir falar, mas ele vai conseguir fazer isso, porque ele sabe para que esse objeto foi criado, tá? Próximo parâmetro a ser avaliado, né, só lembrando, e a afasia de Wernicke é aquela afasia em que você tem uma compreensão da linguagem prejudicada. A produção da linguagem está inalterada, mas a compreensão está prejudicada. Então, o indivíduo ele não vai entender o que você diz e normalmente ele vai responder com uma coisa nada a ver, né? Você pergunta que dia que é hoje, vai responder comida, ok? Lembrando que a afasia normalmente a gente encontra muito a afasia de Broca, né? Principalmente nos pacientes que chegaram em AVC aqui na Santa Casa. Próximo parâmetro a ser avaliado seria a disartria, né? Normalmente, déficits focais de AVC é mais comum causar afasia, tá? Apesar de ser difícil você diferenciar uma afasia de uma disartria, normalmente em AVC vai estar o componente da afasia, tá? A disartria, é lógico, pode ter também déficit focal, mas pode ter também em várias outras condições, como por exemplo, em paralisia facial, né? Ou em acometimento de músculos da mandíbula ou da maxila, ou seja, tudo que altere com o processo de articulação da palavra, tá? Então, para avaliar a disartria, a gente tem também algumas frases padronizadas no NIH, tá? Algumas frases que exigem até um pouco mais dos músculos de uma coordenação em si para a gente avaliar essa articulação da linguagem, né? Elvis, consegue ler essas palavras? Mamãe, tic-tac, paralelo, obrigado, estrada de ferro e jogador de futebol. Ok. Pontua 0, o paciente que conseguir falar todas essas palavras sem nenhuma dificuldade. Pontua 1, aquele paciente que apresentar o início de uma fala pastosa, né, começar a falar mais enrolado. E pontua 2, aquele paciente que está com uma fala totalmente pastosa, uma fala que você não consegue entender, tá? Próximo e último parâmetro a ser avaliado no NIH seria a extinção, né, antiga heminegligência. Por que desse termo? A gente só vai avaliar a síndrome da heminegligência completa. Existem 4 parâmetros alterados, né? O primeiro, motor exploratório. Segundo, a extinção. Terceiro, a nosognosia. E o quarto, a somatognosia, tá? O primeiro parâmetro que é o motor exploratório, você já consegue avaliar quando o paciente chega ou quando você está fazendo os outros testes, né? Normalmente ele vai preferir fazer tudo, ele vai dar mais importância a um lado, a um hemilado apenas, né? Então o paciente ele pode chegar com a cabeça virada mais para esse lado, ele ouve melhor somente desse lado, né? Sensibilidade também melhor de um lado apenas, tá? Lembrando, não é que ele, no motor exploratório, não é que ele excluiu um lado, mas ele deu menos importância para um lado, tá? Então ele valoriza mais um hemimundo dele, assim vamos dizer, né? O segundo parâmetro, que é o que nós vamos avaliar na síndrome de heminegligência, que é a extinção, tá? E avaliando a extinção, a gente avalia 3 parâmetros. O sensorial, auditivo e visual, tá? Visual a gente já avaliou quando a gente faz principalmente os campos periféricos, tá? Mas basicamente a gente vai fazer, vamos começar com um auditivo, tá? Lembrando, a gente não pode
meio que padronizar os lados que a gente vai fazer. Por exemplo, está escutando? Que lado? Esquerdo. E é importante você pedir para que o paciente feche os olhos ao fazer essa avaliação, por um motivo óbvio, né? Para ele não ver qual lado que está sendo avaliado. Qual lado você escuta, Elvis? Esquerdo. Qual lado você escuta? Direito. Qual lado você escuta? Os dois. É muito importante você fazer um estímulo simultâneo bilateral, porque é aqui que você vai avaliar a extinção, tá? E não é que o paciente não está ouvindo de um lado, tá? Ele apenas dá mais estímulo para o outro lado, e é por isso que você tem que fazer simultaneamente, tá? Porque se você só avaliar um lado isolado, ele vai ouvir em basicamente quase todas as ocasiões, tá? O tátil agora seria o mesmo princípio, só que agora a gente faz um estímulo tátil, né? Tá sentindo? Sim. Sentindo? Sim. Sentindo? Que lado? Esquerdo. E agora? Direito. E agora? Simultâneo. E agora? Simultâneo. E agora? Esquerdo. E agora? Direito. Ok. E o visual, que seria basicamente uma avaliação, né, na avaliação de campo periférico você já consegue ter feito isso, tá? Mas basicamente a gente vai pontuar 0 pontos se esse paciente não apresentar nenhuma extinção, a gente vai pontuar 1 ponto se esse paciente tiver um parâmetro apenas alterado, né, seja visual, auditivo ou tátil, tá? Pontua 2 pontos aquele paciente que apresentar perda de mais de um parâmetro desses, ok? A título de curiosidade, o terceiro parâmetro da síndrome de hemionegligência seria a nosognosia, né? Que seria basicamente o paciente, ele não percebe que tem um déficit, tá? Então, se ele apresentar uma hemiparesia contralateral à lesão, ele não vai saber que ele está com essa fraqueza em hemicorpo, tá? O quarto parâmetro, a somatognosia, seria basicamente o paciente deletando o hemimundo, o corpo dele do hemimundo afetado. Ou seja, eu mostro esse braço para o Elvis e ele não reconhece como o braço dele. Então ele acha, por exemplo, que é o meu braço. Tá? Ele não reconhece determinado hemimundo dele. Tá? Basicamente essa é a síndrome de hemionegligência completa. Por isso, quando você pegar o NIH, você vai só avaliar a extinção, né? Extinção antiga hemionegligência, tá? Avaliando apenas um parâmetro. Queria agradecer ao paciente Elvis e a nossa cameraman, Lara. Oi, gente!